Amém. Amém. Irmão Luiz. Aqui é a Praça do Rainha do Bairro, Jardim Brasília. Dia de feira, irmão. Essa feira estende até lá no final. A rua aí é grande. Vai assim, dá uma volta por ali, termina cá. E a gente pra lá e pra cá, irmão. Comprando e vendendo, como foi no dia de Ló. E aí estamos aqui pregando. Fala que a gente vai vir fazer um teste aqui do coronavírus. Cadê as portas? As duas portas. 13 e 14. 13 e 14. Olha! Mateus capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são o que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos é que a encontram. Qual porta vocês entraram? Qual é o caminho que vocês estão seguindo? O caminho que leva para o céu ou o caminho que leva para o inferno? Porque Jesus disse: larga é a porta que leva para o inferno. Que porta é essa? Eu te explico. É a porta do mundo. É os prazeres do mundo. É quando você consome. É quando você entristece a Deus. É quando você peca. Todos pecaram e estão afastados de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: o salário do pecado é a morte. A retribuição, o teu salário, para você que pratica pecado, é a morte. E existem duas mortes: a morte natural e também a morte da alma. Pense qual é a porta que você está seguindo. Pense qual é o caminho que você está andando. O nosso caminho cristão é um caminho estreito. É um caminho que nós negamos a nossa carne. Não queremos o prazer desse mundo. Como você vê esses falsos apóstolos pregando na televisão, pregando riquezas, prosperidade. Nós queremos a vida eterna. E isso só pode ser concedido através do sangue de Jesus. Através do precioso sangue de Jesus. Quando você aceita Ele, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você tem uma fé genuína, não uma fé da boca para fora, uma fé que vem por meio de ações, um arrependimento sincero. Pense na minha vida, deixa eu falar, um caminho de drogas, um caminho de crime, um caminho de tráfico, mas Deus tem misericórdia e graça e pode libertar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Vocês estão vendo como esse mundo anda? Você acha que a pandemia é o quê? É o princípio das dores. O princípio das dores. A Bíblia diz que o diabo tem um reino nesse mundo. A Bíblia diz que existem principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Pense na sua vida. Não brinque com o inferno. Não brinque com o pecado. O inferno não é aqui. Que inferno é esse que tem pastel, cana, bebida gelada? Sendo que o rico foi para o inferno
e rogou uma gota d'água. Pense, um lago de fogo que arde com enxofre. Pense na dor, pense no tormento. Ranger de dentes, foi o que Jesus falou. E nós só pensamos no aqui e no agora. Num domingo sagrado. Um dia separado para Deus. Pensamos em feira, em pastel, em se divertir, em futebol. Todas essas coisas levam o homem para o inferno. Todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. Todas essas coisas pesam o coração de Deus. Entre pela porta estreita. Guarde os mandamentos de Deus. Seja honesto. Não roube. Larga a prostituição, a pornografia, a masturbação. Como o irmão falou, isso é um vírus no seu coração. E a vacina não é feita por homens. Não é feita em laboratório. Não é através da ciência. Vem do alto. Através da graça. Não é o seu dízimo que te salva. Não é você entrar numa igreja, ouvir o pastor falar e voltar para casa do mesmo jeito. Muitos não pregam o que nós pregamos aqui. Não fala do adultério. Não fala da fornicação, do inferno. Adultério é sexo antes do casamento. Deus abomina esse tipo de coisa. Fornicação é sexo entre solteiros. Deus abomina esse tipo de coisa. Ei, não brinque com o juízo de Deus. Deus é um ser irado. Ah, Deus é amor. Mas Ele também é justiça. E Ele vai condenar o pecado. Todas as coisas estão sendo registradas. Sua vida, seus pensamentos. Você brinca com sua salvação. Com a única coisa que realmente importa. Você é salvo pela graça. Mas por quê? Mas não é porque é graça que não tem valor. Dê valor para essa graça. Pelo próprio Deus que se fez homem. E habitou entre nós. Se Jesus quisesse, Ele não teria descido do céu. Poderia ter ficado lá. Mas não, se tornou homem. Padeceu. Passou por aflições. Nós reclamamos de tudo. Murmuramos de tudo. Nós murmuramos do governo, do salário, da maldita doença. Jesus foi um homem honesto, íntegro e forte. Não ficava murmurando. Entre pela porta estreita. Seja um cristão verdadeiro. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Imagine se um mestre aparecer agora entre as nuvens, com grande poder e glória. Imagine esse céu derreter em fogo. Está tudo escrito. A Bíblia que ninguém dá valor. Que fala que foi escrito por homens comuns. Mas segundo a carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, fala diferente. Porque profecia nenhuma foi proferida por homens comuns, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Timóteo 3, verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada. Toda. Deus não criou esse mundo do jeito que é, cheio de pecado. Pecado é quando você desagrada a Deus. Pecado é quando você erra a rota. E o pecado vai levar o homem para o inferno. E o inferno não é aqui na terra. E não existe purgatório. E não tem reencarnação espírita. Não tem Maria que pode se salvar. Atos 4, verso 12. Não existe outro nome pelo qual desejamos ser salvos. Só o nome de Jesus. Só o nome do Filho de Deus.
o único caminho, a verdade e a vida. Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Mas essa aqui não é a verdadeira vida. Não é comer pastel dia de domingo. Não é beber cana. Não é ver futebol. Se você não se arrepender de seus pecados, Deus irá condenar você ao inferno. Porque Ele é justo. E a sua justiça precisa punir o pecado. E se Ele não te amasse, Ele não tinha enviado o seu Filho para morrer uma morte de cruz. Jesus carregou uma cruz mais de 3 quilômetros, carregando peso de mais de 50 quilos. Teve suas 2 mãos furadas. Recebeu mais de 40 açoites. Nós cortamos o dedo, já reclamamos de dor. Imagine receber 40 açoites com bolas de ferro e dentes de animais na sua ponta. Ele teve a sua carne cortada. Ele sangrou pelos seus poros. Morte de cruz. Para pagar os pecados do povo. Ninguém se importa com as palavras de Deus. Todos ignoram. Todos não ligam. Só estão acumulando juízo para si. Não querem se arrepender de seus pecados. Não querem seguir a Jesus Cristo. Viver uma vida correta. Não roubando. Não mentindo. Não sendo desonestos. Todos amam os seus corpos. Enche de piercings, tatuagens. Mas o que realmente vale é o seu espírito. Porque sua carne foi feita de pó e voltará ao pó. Você acha que essas coisas acontecem naturalmente? Quem criou esse mundo, pense. Tem um Deus que está vendo tudo. Maior do que este mundo. Transcende o universo. Esse Deus criou anjos. Criou homens. E ambos se rebelaram. Maldito pecado que transformou esse mundo do jeito que é. Tantas doenças, peste negra e malária. Agora o maldito coronavírus. Ebola, um monte de doença. Culpa do homem, culpa do seu pecado. Culpa porque não quer se voltar para Deus. Deus levantou homens. Levantou João Batista, que pregava: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E ele disse: toda árvore que não produz frutas boas será cortada e jogada no fogo. As árvores significam pessoas. Frutas boas são as suas obras, o seu arrependimento, a sua fé, naquilo que você crê, naquilo que você acredita. O fruto do Espírito Santo. Ninguém se importa com a sua morte. Ninguém pensa no dia da morte. Pense no dia que você estará diante de Deus, sendo julgado por Ele. O único caminho é Jesus. A única maneira de se livrar do inferno, do castigo de Deus, é aceitando Jesus como Salvador. É se arrependendo dos seus pecados, sinceramente. É tendo fé por meio de ações. Não basta dizer que tem fé. Os demônios também creem e estremecem. Não fique só pensando nas coisas deste mundo. O ladrão rouba e a traça corrói. A Bíblia é um livro de profecias. A Bíblia é um livro de revelações.
A Bíblia é um livro de promessas, não é um livro qualquer. Jesus é o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento. 700 anos de Jesus nascer, o profeta Isaías tinha profetizado: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. O nascimento de Jesus foi algo mais importante que poderia acontecer. Se ele não tivesse nascido para morrer pelos nossos pecados, todos estariam condenados, todos estaríamos perdidos. Deus é amor, tamanha graça, tamanha misericórdia, Ele mostrou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é palavra, e a palavra é Jesus, o próprio Deus. Por que é tão difícil aceitar Jesus como Salvador e continuar seguindo as coisas desse mundo? Bebendo, fumando, usando drogas, vendo pornografia, futebol. Pense, você acha que essas coisas são de Deus? Pense, você acha que Ele fica feliz com esse tipo de coisas? Glutonarias, pessoas que só pensam em comer, beber. Meu Deus do céu, Mateus 24, Jesus falou que essas coisas aconteceriam no fim do tempo. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Para os cristãos, tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo ser eu, enganarão a muitos. Esses falsos Jesus que você vê no YouTube, corrompendo o Evangelho. Jesus falou que isso ia acontecer. Rumores de guerras. Uma nação atacará a outra. Imagine uma terceira guerra mundial. Você é o pastor. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Olha a peste aí, coronavírus. Olha a fome ao seu redor, pessoas que passam fome, dormem na rua. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. São as primeiras dores de parto. E se multiplicará a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará. O amor de Deus transcende todas as coisas. Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a altura, nem os anjos. Siga Jesus, se converta dos seus maus caminhos. Deus não fica feliz em enviar pessoas ao inferno, mas o inferno é uma triste realidade. E o inferno não é aqui na terra. O inferno é um lugar terrível. Pessoas estão lá nesse exato momento, chorando,
rangendo os dentes. Mas em contraponta, o céu é um lugar maravilhoso. É um lugar que toda pessoa deve almejar. Se você não tem Jesus Cristo como Salvador, você não é filho de Deus. Se você não tem Jesus Cristo como Salvador, você não vai para o céu. Você é apenas uma criatura. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. As coisas são simples. Is connected successfully. Descarregou? Descarregou ainda não. Pense no que Deus faz. Quem pode direitar aquilo que Ele fez torto? A Bíblia diz que existem vasos para a ira. A Bíblia diz que tem joio e trigo misturado na igreja. Tem ímpios e tem justos. Céu e inferno. Caminho largo e caminho estreito. Deus não obriga as pessoas a nada. Ele não força a barra com você. Você tem livre-arbítrio. Você aceita ou não. A sua decisão é você quem toma. Se rejeita essas palavras ou aceita. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, pessoas que reconhecem que precisam de Deus, pessoas que reconhecem que são pecadoras. Nós somos pobres de espírito. Todos os dias estamos dando um passo mais largo para o inferno. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la no coração, já está em adultério. Entende a gravidade do pecado? Só de você olhar, já está em adultério. E adultério é pecado. E o salário do pecado é a morte. Entende a gravidade do assunto? Entende a gravidade do pecado? Entende porque você precisa de Jesus como Salvador? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire para longe de ti, pois é melhor que tu perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Baixa aí no celular a Bíblia agora, lê. Mateus 5, verso 29, se você acha que eu estou inventando. O olho, tudo vem através dos olhos. O pecado foi quando Eva viu o fruto. O pecado foi quando ela pegou nas mãos o fruto. Se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire para longe de ti, porque é melhor que tu perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Jesus está falando para você arrancar os olhos. Jesus fala para você arrancar as mãos. Não temos coragem de fazer algo desse tipo.
Quem tem coragem de arrancar um dos seus membros? Por isso o pecado é tão perigoso. Por isso não devemos brincar com o pecado. Não são palavras vãs. Temos que obedecer os mandamentos de Deus. A salvação é algo bom. E o inferno é algo mau. Temos que nascer da água e do Espírito. Nós nascemos através de um ato carnal. E se você seguir a sua natureza, você já está condenado. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho. E temos a Bíblia. Aí você tem um novo nascimento. Você nasce da água e você nasce do Espírito. Nascer da água é quando você lê a Bíblia e obedece os seus preceitos. Nascer do Espírito é quando Deus te envia o Espírito Santo e Ele te sela, e Ele te guarda, e Ele te ajuda, e Ele é o seu companheiro. É necessário um arrependimento, povo. É necessário sinceridade. Não brinque com sua salvação. Pense na eternidade. A eternidade existe. Digamos que eu tenha R$1.000 aqui e agora. Eu posso fazer milhares de coisas com esses R$1.000. Eu posso comprar muitas coisas. Mas naquele dia, quando eu estiver diante de Deus, naquele dia, será que esse dinheiro me trouxe um arrependimento? Será que esse dinheiro me trouxe uma fé genuína que pode me salvar? Não. Pense na sua vida como se fosse um bebê. Passa muito rápido. De repente vira criança, adolescente e adulto. A vida humana é como um nascimento. Passa muito rápido aqui na terra. Jesus falou que a glória do homem é como a erva que cai no chão. Passa. Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. E ele escreveu livros poderosos. Eclesiastes, Provérbios, com milhares de conselhos para nós. E ele diz que essa vida aqui é uma ilusão, porque todos nós trabalhamos, nos esforçamos tanto a vida toda. Para quê? Para ter dinheiro, para pagar as contas. Mas não é o que almejamos. Ponha em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O diabo é inteligente. Ele engana todas as pessoas. Pense, ele enganou a terça parte dos anjos no céu. Pense, ele derrubou criaturas santas, Adão e Eva. Pense, ele engana você. Ele lança estratégias, ele lança sofismas. Ele prende você na televisão, na novela, no futebol. Ele prende você aqui na feira. Não estou dizendo que é uma coisa ruim vir aqui para a feira, levar a família, isso é bom. Mas não almejamos essas coisas. Isso não é prioridade na nossa vida. A prioridade é o céu. A prioridade é a vida eterna, concedida através de Cristo Jesus. Esse nome não é um nome qualquer. É um nome que pode te salvar e te levar para o céu.
Jesus, quando caminhou nas águas, os discípulos pensaram que era um fantasma. Pedro gritou: se é tu mesmo, me mande ter contigo. Ele falou: vem, Pedro. Mas quando Pedro se assustou com o que estava ao seu redor, ele afundou. Jesus veio com a mão e tirou ele das águas. Águas fala de inferno. Jesus é o único que pode estender a mão e te arrancar do inferno. O inferno é uma realidade cruel. Se de fato a Bíblia é verdadeira e as coisas que estão escritas nesse livro, é tremendo. Bem-aventurado os que leem, os que guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz é aquele que medita nesse livro de dia e de noite. Não brinque com sua salvação. Não brinque com o pecado. Não faça um chacota de Deus. Todas as pessoas falam o nome de Deus em vão. Meu Deus, vai com Deus. Leia o que está escrito em Êxodo capítulo 20. Existem mandamentos. E um deles é: não tomarás o nome do seu Deus em vão. Não tome o nome de Deus em vão. Porque quando você toma o nome de Deus em vão, você o torna participante dos seus atos, dos seus momentos. Respeite a Deus. Deus tem atributos. Onipotência, Ele tem todo o poder. Onipresença, Ele pode estar em todos os lugares. Onipresença, Ele tem toda a sabedoria. Parece coisa de filme, de Marvel, de Vingadores. Mas Deus é um ser existente. Essas coisas são verdades. Imagine um ser que os seus pés descansam nessa terra e que está com as suas faces diante dos serafins. E os serafins estão cobrindo o seu rosto, porque não pode olhar para Deus. E eles têm 6 asas. E eles gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é extremamente santo. Deus não é como conosco. Deus é Espírito. O poder de Deus transcende tudo o que você pode imaginar. O universo é gigantesco. Existem milhões de galáxias, milhões de planetas e estrelas. Imagine o tamanho de Deus. A Bíblia diz que Ele pega todas as estrelas na mão. A Bíblia diz que Ele segura os mares na mão. Olha o tamanho desse Deus. Como é que você tem coragem de brincar com Deus desse tamanho? Pecando, rindo, cometendo idolatria, torcendo para time, enchendo a cara de cachaça, usando droga, fumando cigarro. Ajoelhe e ore. Deus te liberta desses pecados. Ajoelhe e ore. Peça a Jesus Cristo como Salvador e Ele te libertará. Não brinque com Deus. Não brinca com tudo que é sagrado. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Não brinque com Deus. O Covid-19 é só uma gota do juízo de Deus. O inferno é uma realidade e não é aqui na terra. Não brinque com Jesus. Não brinque com tudo que é sagrado. Pense no sacrifício dele. Tamanha graça. Morreu numa cruz. Sangrou numa cruz. Graças a Deus, ressuscitou no 3º dia. E agora pode nos atender. Está à destra de Deus.
justifica-nos, é o nosso advogado. Sejais santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santidade é o que te leva ao céu. Santidade é o que te deixa perto de Deus. Não pense em glutonarias. Deus deu 6 dias para você trabalhar, produzir. O 7º, pense nele. Ore, leia a Bíblia. Se aproxime de Deus. Enquanto ainda há tempo. Hoje em dia não existe mais pudor. Hoje em dia não existe mais santidade. As mulheres se vestem como quer. Pessoas fazem o que querem. Segue sua vida como seu umbigo. Não se preocupe com o juízo. Não se preocupe com a sua morte. Não se preocupe que os seus atos, seus pensamentos estão sendo gravados por Deus. Não eduque nossas crianças. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer não vai se desviar dele, disse Salomão. Só existem convites errados. O ímpio vem e te faz o convite, venha. Vamos fazer maldade. Vamos prejudicar pessoas inocentes. Deus fala: não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. Creia em Deus, creia em Jesus, o único que pode te salvar. O sangue dele, o sangue vertido naquele madeiro, não foi em vão. A Bíblia diz que Jesus morreu por um povo, não foi por todo mundo. Será que você faz parte do povo que ele morreu? Se ele não morrer por você, você está perdido. Peça perdão pelos seus pecados. Se preocupe com essas coisas. Vida eterna, céu, não é algo fácil. O reino dos céus é tomado pela força. E desde os tempos antigos, muitos empregam força para entrar nele. Não pense no aqui e no agora, no consumismo, em fazer a feira, em voltar para casa e colocar um filme, e empurrar com a barriga. Salvação. Não brinque com a salvação. Só vai haver uma vez. Depois que você morrer, não tem como aceitar Jesus Cristo como Salvador. Depois que você morrer, é ponto final. É lago de fogo que arde com enxofre. É ranger de dente. É dor, é tormento. E não é aqui na terra. Só pensamos no aqui e no agora. Em encher a barriga, em andar com um bom carro, em ter uma boa casa, em viajar. Deus fala: louco, amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Entre pelo caminho estreito, saia da porta larga. O caminho largo é o caminho do inferno. Pode suspeitar tudo que for fácil nessa vida. Dinheiro fácil, coisas fáceis, te levam para o inferno. Seja honesto, trabalhe. O Brasil era para ser um país de terceiro mundo, mas não é, por causa do pecado. Porque você acha que a política troca de político toda hora, de PT para Bolsonaro, daqui a pouco é PT de novo. Porque os políticos pecam, roubam nosso dinheiro. O pecado é um vírus. O pecado é uma substância dentro do homem e da mulher. E se não educarmos os nossos filhos, eles serão do mesmo jeito. Amém.